O que nós temos que ver é fazer uma análise integral da pessoa. Qual que é a diferença entre Lula e Ciro Gomes? A diferença entre o Lula e o Ciro Gomes é o seguinte: o Ciro Gomes, ele nasceu, criou-se, fortaleceu-se e toda digamos assim, a força política que ele tem vem do próprio sistema político, né, que é sustentado pelo imperialismo. Vocês veem que o Ciro Gomes, nesse momento, a imprensa dá o maior destaque para ele, porque ele é uma peça fundamental no ataque ao Lula. Supostamente um ataque pela esquerda, segundo essas pessoas. Quer dizer, ele é uma engrenagem do bloco político burguês que é intimamente associado com o imperialismo. Essa é a realidade, né? E não é uma realidade qualquer. No governo do Ceará, ele levou adiante uma política direitista e neoliberal. Ele foi o ministro da Economia do FHC, que foi o governo mais capacho do imperialismo em toda a história nacional. Até os governos da ditadura que deram o golpe em acordo com os norte-americanos não foram tão capazes do imperialismo. Eles entregaram, né? Muita gente nem se dá conta disso daí, porque não aparece frequentemente no debate político. Eles entregaram para as empresas imperialistas alguns dos maiores recursos econômicos do Estado Nacional e do povo brasileiro. Vou citar 3 aqui. A Vale do Rio Doce. A exportação de minério de ferro tem sido, nos últimos 10 anos, o maior recurso econômico do país, está em mãos privadas. Mas isso daí que melhorou a situação econômica do país foi a exportação de minério ferro bruto para a China. Vocês imaginam quanto minério não foi exportado? Essa empresa era estatal. O lucro agora vai para os acionistas da empresa. A maioria desse lucro vai para o estrangeiro, nem fica no país. E mesmo assim, ela provocou uma situação econômica favorável durante o segundo governo Lula e o primeiro governo da Dilma. Vocês imaginam o tamanho do roubo que foi isso daí? Essa empresa, ela foi vendida, né? Traduzindo para o português, ela foi doada contra o pagamento de 1% do seu valor total. 1%. É como se você comprasse um automóvel que vale 50 mil por 500 reais. É um... Foi... Exatamente. Segunda negociata de grande envergadura. O governo FHC entregou para o capital estrangeiro todo o sistema Telebrás. A telefonia brasileira, ela era 100% estatal. Hoje em dia, é um dos maiores negócios que existem no mundo. Começa com a venda de telefones, com a venda de programas para telefones, com a venda do serviço de telefonia, com a venda do serviço de internet. É um negócio multitrilionário. Isso aí foi dado quase de graça para as empresas estrangeiras. Era um complexo estatal único. Bom, e aí nós temos o caso da Petrobras. Numa das eleições, né, numa eleição que eu fui candidato a presidente, nós fizemos um programa eleitoral falando que o PSDB tinha privatizado a Petrobras, tinha entregado a Petrobras de graça para os acionistas estrangeiros, que é verdade, né? Eles transformaram a Petrobras numa organização mista, em parte privada, em parte estatal, mas quem domina e quem leva a maior parte do lucro é o privado. Quer dizer, eles privatizaram a empresa.
Depois que eles privatizaram a empresa, o governo Lula descobriu todas essas jazidas do pré-sal. Uma quantidade enorme de petróleo. E todo mundo sabe que o petróleo é uma riqueza incalculável. Os países que têm uma presença importante no mercado de petróleo têm uma situação sempre favorável. Tudo isso foi entregue pelo governo FHC. Agora, eu pergunto, uma pessoa que começou esse processo, que fez parte desse governo, pode ser levada a sério no caráter de uma pessoa nacionalista que quer desenvolver o país? Não. Quer dizer, conversa não enche barriga de ninguém. Ele vai lá e fala agora, né, que ele é nacional desenvolvimentista. O programa dele também não é muito sério. Mas, enfim, é a propaganda que eles fazem. Ele só serviu como funcionário das multinacionais no governo. Não tem fundamento falar que o cidadão é de esquerda. É uma farsa, né? O Ciro Gomes, ele é, antes de tudo, um farsante. Agora, veja bem, o Lula, vamos comparar a trajetória do Ciro Gomes com o Lula. O Lula não nasceu no meio do sistema político. Ele foi sindicalista, né? Como dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos, ele dirigiu as greves mais importantes que teve na época, que abalaram de maneira definitiva a ditadura. Ele construiu um partido próprio que não era parte do sistema político nacional, com sindicalistas, com alguns intelectuais pequeno-burgueses, alguns políticos pequeno-burgueses e muitas organizações de esquerda. Quer dizer, um partido que surgiu por fora do sistema partidário. Ele não surgiu dentro do sistema partidário. Ele não saiu do PMDB, não saiu desses partidos já estabelecidos. Ele foi candidato a presidente e era o candidato favorito em praticamente todas as eleições que ele concorreu. Todas as vezes ele foi derrotado pela ação desse grupo social da burguesia que apoia o Ciro Gomes, que apoia o Bolsonaro, que apoia a terceira via. Ele foi derrotado por eles. As eleições todas foram uma guerra. Finalmente, a burguesia concedeu a ele ganhar as eleições de 2002, onde ele efetivamente fez um acordo com a burguesia, um acordo que nós sempre condenamos. Mas é o acordo de uma pessoa que veio de fora com esse pessoal. Ele não é desse pessoal. É diferente isso. É um acordo, há um entendimento. Houve um entendimento. Na nossa opinião, condenável, mas é preciso estabelecer claramente a diferença. No governo, né, o Lula começou a aplicar medidas de caráter nacionalista, sempre nessa política de acordo. Ele, por exemplo, estabeleceu aí o conteúdo nacional para a indústria petrolífera, etc. e tal. Pelas poucas coisas que ele conseguiu fazer de caráter nacional, o governo da Dilma acabou sendo derrubado. E o Lula não é o candidato preferencial da burguesia hoje, porque ele não se dispõe a fazer aquilo que a burguesia exige. Nem se dispõe, e mais importante ainda, ele nem tem condições, que é privatizar tudo, arrasar com a situação dos trabalhadores ainda mais, porque há muita coisa ainda para ser retirada dos trabalhadores. A gente vê o povo comendo osso, aí você fala, chegou no fundo do poço. Não, não é assim. Tem muito trabalhador e muitos milhões de trabalhadores para serem muito prejudicados ainda. E o próximo governo vai fazer isso daí, vai prejudicar esses trabalhadores. Então, quer dizer, o Lula é um conciliador com a burguesia e até com o imperialismo? É. Mas ele não é parte do sistema. Essa aqui é a diferença importante na questão. Ciro Gomes é parte desse sistema. E discurso não muda absolutamente nada. O Lula não é um farsante. O Lula é o que ele é, até porque ele fala abertamente o que ele pensa, né? Ele falou, não, eu concilio, eu converso com todo mundo, a burguesia ganha dinheiro no meu governo, ele fala tudo isso. Ele não é um farsante. O Ciro Gomes é um farsante. Ele é um impostor, ele está disfarçado de esquerdista.
de nacionalista, etc. e tal. Ele não é nada disso. Ele aparece lá no ato com a fotografia do Getúlio Vargas, do João Goulart e do Brizola. Esses três, a gente também teria muita coisa ruim para falar dos três. Mas eles foram parte de um movimento nacionalista. O Ciro Gomes não é parte desse movimento nacionalista. Nem por acaso, nem remotamente. Ele não aderiu a nada, ele simplesmente está usando essa imagem para traficar a política do bloco subserviente ao imperialismo que controla o país há décadas, né, sob uma cobertura de esquerda. Por isso ele tem que ser desmascarado. Ele é um picareta, um vigarista, um farsante e um impostor.